E aí galera que lê Gibi, tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi. Meu nome é João. O vídeo de hoje é um bate-papo quadrinístico. Diz uma coisa pra mim, você é uma daquelas pessoas que se incomoda muito com a descaracterização dos personagens? Como assim descaracterização, João? Por exemplo, o Batman matar. É uma descaracterização do personagem. Por quê? Porque é sabido que o Batman não mata. O Batman tá portando arma de fogo e matando. Então, é uma característica que não é plausível sob muitos aspectos do Batman e que nós vimos, por exemplo, no cinema. E isso deu muita confusão, né? Isso deu muita conversa por conta dessa questão. Você se incomoda, por exemplo, quando muda-se alguns aspectos do personagem, como por exemplo, no quadrinho o personagem é homem, e aí ele foi para um desenho animado, ou foi para um videogame, ou ainda para um filme, e ali é uma mulher. Isso te incomoda? Ou para você é tranquilo? Sabe, até que ponto existe o elemento da a caracterização do personagem te é importante, sabe? Até que ponto essa questão da caracterização tem que ser mantida. Tem que ser mantida no elemento da personalidade, tem que ser mantido no elemento da aparência. Como é que isso funciona para você? Você se incomoda muito quando a aparência está muito diferente? Você se incomoda muito quando começam a fazer aquele personagem ter atitudes que normalmente não são características dele, reações que ele não costuma ter? Como é que você lida com essas coisas? Te irrita, não irrita? Quando pega um personagem e coloca ele num contexto que ele acaba aceitando aquele contexto, e você sabe, por exemplo, que dentro do jeito de ser do personagem, aquilo ali nem pensar seria tolerável para ele, isso também te incomoda ou não? Eu estou perguntando isso por quê? Porque muitas pessoas dizem assim, não tem por que ficar se incomodando com tanta coisa se o personagem não existe. A gente está falando de personagens fictícios e está brigando por causa de personagens fictícios, numa discussão nada a ver por causa de personagens fictícios. E daí que no quadrinho é um homem, lá no cinema é uma mulher, ou no jogo é uma mulher. E daí que no quadrinho ele é branco, e lá no jogo, ou no desenho, ou no filme ele é negro. E daí? E daí que no quadrinho ele não mata, mas lá no filme ele matou? E daí que o normal ele não é rancoroso desse jeito, mas lá no filme o sujeito é? E daí, sabe? Não é importante. Importante que saia um produto legal. O importante é que tenha ali uma história, uma narrativa muito boa. O importante é que dê prazer na hora da leitura. O importante é que na hora que você sentar para assistir, aquilo lá vai estar muito bacana. Eu posso pegar até mesmo o Loki, o seriado do Loki como modelo, né? O Loki no seriado, ele não está com aquela característica vilanesca dele. Ele tá um cara mais brando, um cara até mesmo heróico, se preocupando muito com as outras pessoas. E uma das coisas que às vezes as pessoas dizem quando tá se tratando da série do Loki é: eu espero que pelo menos até o final ele mostre a cara de verdade dele, mostre que ele ainda é um vilão, e que os caras não tenham mudado tanto ele a um ponto dele não ser mais um vilão. Se é que em algum momento, de verdade, realmente, o Loki chegou a ser 100% vilão no cinema, né? Tá, ele teve atos de maldade, daí ele ser realmente um vilão tem algumas questões que precisavam ser observadas. Mas essa é uma expectativa dele realmente ter alguma coisa até o final de mostrar a verdadeira cara dele, ou seja, ele é um vilão. Porque até então é uma expectativa. Por quê? Porque ele bonzinho fica diferente. Esse diferente é tido como descaracterizado. Sabe, eu sei que os personagens não existem, eu sei que eles são fictícios. Mas mesmo eles sendo fictícios, a gente tem que convir que eles, que seja subjetivamente, eles existem. Existem por quê? Porque tem toda a forma com que esse personagem foi pensado, tem toda a forma com que esse personagem foi construído e a forma com que, consequentemente, ele foi apresentado. A partir do momento que tem toda essa forma de pensar, construir e apresentar, o que acaba acontecendo? O personagem ele acaba conquistando fãs. Uma vez que o personagem acaba conquistando fãs, os fãs se apegam a ele. Se apega por quê? Por causa do jeito de ser daquele personagem. Talvez nem tanto pelas características físicas, às vezes, ou também, né? Tudo depende. Mas sabe, o jeito de ser, aquele personagem, ele ganha forma para o fã.
ele ganha forma e, por incrível que pareça, ocupa lugar no coração de quem é fã. Então quem é fã do Homem-Aranha é fã do Peter Parker, gosta do Peter Parker, o jeito de ser do Peter Parker, as questões da vida dele. Aquilo ali chama a atenção do cara ao ponto do cara querer acompanhar mês a mês a vida de um personagem fictício. Gente, não existe, mas mesmo assim, mês a mês a pessoa está acompanhando. O Tex não existe, mas mês a mês as pessoas estão acompanhando. Mas por quê? Porque ele tem características, ele tem coisas que chamam a atenção e que trazem um desejo de leitura e de estar acompanhando aquela pessoa fictícia de uma forma com que ela, de alguma maneira, passe a participar da vida do leitor, do fã. E a partir disso vai incomodar o fã todas as vezes que mexer em determinadas coisas que acaba não deveria ser mexido. É óbvio que existe uma turma, as pessoas que são assim mais rígidas em relação a isso, né? É mais hardcore, ou seja, se é mulher tem que continuar sendo mulher na outra mídia, se é homem tem que continuar sendo homem na outra mídia, se é branco tem que continuar sendo branco na outra mídia, se é assim tem que ser assim, se foi pensado assim lá na outra mídia também tem que ser reproduzido dessa forma. Não aceita muito alguma coisa que seja mais maleável. Eu prefiro primeiro ver como é que ficou, sabe? Embora eu não goste muito de descaracterizações, como por exemplo, quando pegam a Kamala Khan e falam, ó, nós não vamos colocar lá na tela o poder de esticar dela, ela vai fazer uns construtos, eu não gosto disso, sabe? Devia ter pensado nos efeitos especiais, trabalhar isso direito, para fazer a mulher ter os mesmos poderes que tem no quadrinho, porque é bacana, é legal, poderia ser interessante, e não souberam fazer isso, né? Tá certo que a série é uma porcaria, ficou muito mal feita, começa bem, depois desanda de uma forma horrorosa, mas sabe, não deixa de descaracterizar. Então isso sim me incomoda. Me incomoda algumas coisas, sabe? Me incomoda olhar o Hulk lá no cinema e falar assim, o professor Hulk. Não é o professor Hulk, é o Hulk controlado aí pela mente do Banner. Mas mesmo o Hulk controlado pela mente do Banner ainda tá feio, tá fora do eixo, tá fora de tudo aquilo que o Hulk, ou seja, sabe, o período que o Banner nos quadrinhos controlou a mente do Hulk foge por completo daquele Hulk do cinema. Aquilo é uma abominação para quem é fã do Hulk. Mas por quê? Porque ele está todo descaracterizado, não tem nada a ver. Então, quando você olha para aquilo lá, você se aborrece. O cara que é fã do Thor e vê aquele Thor durão, aquele Thor mais rude, aquele Thor daquele jeito que tem nos quadrinhos, e olha para aquele Thor todo piadista e cheio de galhofa, é claro que o cara se incomoda. Não se incomoda não. O fã se incomoda sim, sabe? Aí vão obviamente tentar rotular o cara que é fã de um monte de coisas, mas de alguma forma você quer ver transferido para a tela algo que pelo menos se assemelhe àquilo que você gosta. Então eu acho que descaracterização também tem que ter limite. Descaracterização também tem que ter a forma como, ou seja, as adaptações ou mudanças que querem fazer tem que ter seu lugar. Mas isso não é só quando muda de mídia, isso é dentro dos próprios quadrinhos. Mas por quê? Porque às vezes começam a colocar os personagens em situações, em circunstâncias que fica descaracterizado, fica estranho, não combina. Como, por exemplo, você colocar o Justiceiro como chefe do Tentáculo, como líder do Tentáculo. Ele que vai liderar o Tentáculo. Cara, não tem nada a ver com o Justiceiro isso foge do eixo. Eu não li o Adam Strange e nem a Supergirl do Tom King, mas é muito estranho quando você ouve as pessoas falarem assim, cara, a Supergirl do Tom King é muito legal e o da Adam Strange do Tom King também é muito legal. Só que o quê? A Supergirl tá deslocada ali, porque é uma história que, de certa maneira, não cabe ela, e o Adam Strange está deslocado lá também, porque a forma com que ele construiu é como se o Adam Strange também não estivesse funcionando ali dentro da própria história do Adam Strange. Qual é que é o nome disso? Descaracterização. Porque você está forçando o personagem dentro de um ambiente que não é o ambiente corriqueiro de se trabalhar com ele e que, consequentemente, gera descaracterização. Gerou descaracterização, me incomoda e me faz, normalmente, achar a história ruim. Alguém vai dizer, não, mas a história, eu não me importo com isso, porque a história sendo muito boa, para mim é tranquilo. Mas, cara, mesmo a história tendo uma boa ideia, a partir do momento que o personagem está descaracterizado, já não funciona mais para mim, sabe? Por quê? Porque eu espero que o personagem seja bem utilizado dentro daquele contexto. Estou falando de história ruim não, tá? História ruim é história ruim. O que eu estou falando é do uso do personagem dentro de determinados contextos que muitas vezes não lhe cabe.
né? Não cabe por quê? Porque não tem nada a ver com o personagem, aquele jeito de ser, ou muitas vezes a forma de reagir a determinadas situações, mesmo eles não existindo. Sabe? Mesmo eles não existindo, porque mesmo eles não existindo, de certa maneira eles existem, como eu disse, porque se não fossem os traços que eles receberam por seus criadores chamar tanta atenção dos fãs, eles já teriam evaporado faz muito tempo. E se estão aí ainda, é porque tem fãs que acompanham, tem fãs que se importam, tem fãs que levam a coisa um pouco mais a sério, ou que, se não leva tão a sério, espera que esses personagens, quando utilizados, sejam usados com uma palavrinha que é interessante, né? Usem meu personagem com respeito, por favor, né? Não descaracterize meu personagem. Faça o seu trampo, faça o seu serviço direito, porque eu quero muito ler boas histórias do meu personagem. Quando você desfigura ele, seja na personalidade, em qualquer coisa que ele está fazendo, você está tirando ele de alguma... mas eu só estou tentando evoluir o personagem. Evolução de personagem é uma coisa, descaracterização de personagem é outra. Mas enfim, estou divagando muito aqui nesse vídeo com vocês, e a grande questão é, você é uma das pessoas que se incomoda com descaracterização, ou para você tá tudo tranquilo, importante é só ter uma boa história, e ter uma boa história tá valendo, inclusive o Batman matar, tá valendo o Superman matar. Se é uma boa história, não tem importância isso, não tem importância aquilo, não tem importância se o poder é de esticar ou se é construto. Sendo uma boa história, tá valendo. Ou seja, sendo uma boa história, não tem importância se o personagem normalmente é sério e lá ele parece um palhaço. Não tem importância, o importante é a história ser boa. Ou você quer que o seu personagem seja tratado de uma forma, exemplificado de uma forma, mostrado de uma forma que você fala assim, cara, esse aí realmente está muito bem trabalhado e temos aí uma boa história, temos um personagem bem caracterizado e está dando gosto de ver isso daqui. Enfim, como é que você lida com isso? Você é mais hardcore, você é um cara no meio do caminho, ou você é bem tranquilão, fala assim, cara, pra mim tá tranquilo, qualquer paixão me diverte. Enfim, vamos conversar um pouquinho, porque conversar com vocês é muito bom. Eu vou ficando por aqui. Antes de terminar o vídeo, quero deixar na tela o nome dos apoiadores do canal. Valeu pela força e pelo apoio de todos vocês. Logo, logo eu tô voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.